Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos que estão presentes, os irmãos que estão nos acompanhando via YouTube. Que Deus os esteja abençoando. Estamos dando início a mais um culto de oração e de reflexão da palavra de Deus. Que Deus esteja abençoando a sua vida, onde quer que você esteja, talvez em viagem, como algumas pessoas estão, sabemos disso. Estamos aí orando por Jackson, que está lá em Belém do Pará, pelo Henrique, que está lá no sul. Então, estamos orando por vocês e orando para que realmente Deus esteja os agraciando com a sua bondosa mão, onde quer que estejam. E você que está aí em casa, nos recepcionando, participando conosco desta live, que o Senhor também esteja abençoando o seu lar, a sua família. É o meu desejo, é a minha oração. Hoje, eu estou sem o meu computador. O computador deu problema, resolveu não trabalhar, parou, travou, tive que levar para a oficina, para o técnico. Então, estamos aí hoje no manual mesmo, né? Mas eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 60. Salmo de número 60, e o versículo é o 4. A primeira parte é bem interessante porque ela tem a mesma tradução em muitas edições, né? Mas na revista corrigida, ela é bem diferente, e o final dela é que nós vamos estar aplicando para as nossas vidas também nesta noite. Na minha tradução, século 21, está escrito: deste um estandarte aos que te temem, para que possam fugir do ataque dos arcos. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais este dia que o Senhor tem acrescentado à nossa existência, e porque nela nós, dirigidos pelo Teu Espírito, debaixo da graça e da bênção do Senhor Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos por todo o livramento, por todo o cuidado. Muito obrigado pelo tempo com o Senhor, muito obrigado pela provisão, pelo cuidado, o alimento, o livramento. Muito obrigado, Senhor, pela visita que pudemos fazer, enfim, Pai, como te somos gratos, porque o Senhor Jesus Cristo não somente nos concede vida, mas vida abundante, vida espiritual, vida com propósito, vida com sentido, vida que realmente manifesta, ou que fomos chamados para manifestar todo o teu louvor e a tua glória. Aceita, portanto, a gratidão do meu coração e fale, Pai, aos nossos corações através desse texto, em nome de Jesus. Amém. Como nós fazíamos no tempo da pandemia, quando estávamos ali isolados, a irmã Debbie, ela está aqui atenta, né? Se você tem algum pedido específico de oração, pode colocar no chat, você que está acompanhando pelo YouTube, e no fim a irmã Debbie vai estar passando para que a igreja esteja, nós que estamos presentes aqui, estejamos orando pelo seu pedido. Esse salmo é bem interessante, porque quando nós olhamos o índice, né, ele diz assim: lamentos por derrotas sofridas e súplicas por auxílio. E é interessante, quando nós olhamos para esse texto, o que veio ao meu coração o versículo 4 diz: deste um estandarte aos que te temem. E quando nós olhamos a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 17, na primeira parte do capítulo,
Nós vemos o povo então entrando em Massá e Meribá, e lá não havia água, e o povo então reclama, começa a murmurar contra Moisés. Então Moisés faz uma oração, chega diante de Deus e diz: Senhor, esse povo está murmurando, reclamando porque não há água. Então o Senhor ordena que Moisés bata com a sua vara, seu cajado naquela pedra, naquela rocha, e a água sai abundantemente. E a partir daí então, eles chegam em Refidim, e os amalequitas então atacam o povo de Israel. E é um texto bem conhecido, porque falamos sobre a oração de Moisés naquela batalha. Moisés sobe no monte e levanta os braços e fica intercedendo, e enquanto Moisés estava intercedendo, Josué tinha sido enviado com o exército lá para baixo, lutar com os amalequitas, e enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, o povo de Israel vencia. Quando ele cansava e as mãos abaixavam, o povo de Israel começava a perder, a ser derrotado. Então Arão e Hur têm uma ideia bem interessante, colocam Moisés sobre uma pedra, e cada um fica segurando os braços de Moisés alçados aos céus, e aí então Josué consegue dar aos amalequitas uma fragorosa derrota, né? Então Deus disse para Moisés naquele momento que ele eliminaria de uma vez por todas o povo amalequita debaixo do céu. Moisés então faz um altar e chama esse altar de Jeová Nissi, que significa: o Senhor é a minha bandeira. E aqui nós estamos vendo no versículo 4 o salmista dizendo: desce um estandarte, desce uma bandeira aos que te temem. E eu estava pensando que Moisés disse: o Senhor é a minha bandeira, e o Senhor estendeu a ele essa bandeira. E a questão que eu coloquei para mim é: o Senhor é a minha bandeira? O Senhor realmente é a tua bandeira? Você tem realmente levado essa bandeira? Você tem carregado esse estandarte que o Senhor tem dado ao seu povo? Eu lembro que alguns anos atrás, um amigo meu de seminário, que entrou comigo, estudou comigo, Miguel Cox, e ele viajava naquela época algumas vezes para os Estados Unidos, e ele disse que numa das viagens para os Estados Unidos havia uma comitiva junto no mesmo avião, e quando o avião aterrissou nos Estados Unidos, e quando ele parou, ele olhou, viu que havia uma banda, a bandeira brasileira estendida, o hino nacional sendo tocado e o povo cantando. E eu estou arrepiado, eu não participei disso, eu estou arrepiado aqui. E ele ficou falando da emoção que ele nunca imaginou que ele ia aportar num país totalmente diferente do dele, e ver a sua bandeira, a bandeira nacional erguida no mastro, o hino nacional sendo tocado e cantado. A bandeira é o símbolo de uma nação. E a questão é: qual é o símbolo do cristão? Qual é a bandeira, qual é o estandarte que o Senhor colocou na minha mão, que Ele colocou na sua mão, se é que realmente eu temo ao Senhor, se que você teme ao Senhor? E aí nós, pensando nesse estandarte, nessa bandeira, várias coisas vêm à mente, e uma delas é como os inimigos, os rebeldes, procuram provocar, hostilizar, mostrar o ódio que tem pelo um país inimigo. Normalmente, queimando, rasgando a sua bandeira, porque sabe que a bandeira significa o símbolo daquela nação, o símbolo máximo daquela nação.
outra visão que veio na minha mente enquanto estava pensando nesse texto foi quando Louis Armstrong com Aldrin Collins chegam na Lua, né? E a primeira coisa que eles fazem é fincar a bandeira, a sua bandeira ali naquele lugar. A bandeira hasteada, ela dá aquela conotação de conquista, de vitória, de pódio. E quando nós olhamos, eu lembro que quando Ayrton Senna da Silva corria as corridas ali de Fórmula 1, toda corrida que ele ganhava, a primeira coisa que ele fazia era pegar uma bandeira e dar mais uma volta com a bandeira sendo tremulando. Quando nós vemos em Olimpíadas, enfim, em competições a nível mundial, quando um atleta conquista o pódio, ele se veste com a bandeira, porque realmente a bandeira ele está lutando, ele está fazendo aquilo por esse amor que ele tem a essa bandeira. Outra coisa que eu lembrei também é nos filmes medievais, né? Quando nós vemos aqueles exércitos caminhando para a guerra, a batalha, aqueles cavaleiros, a primeira fila, o que vai na primeira fila? A bandeira sendo estendida, arvorada, tremeluzando ali no meio da caminhada. Agora, quando eu li esse texto, eu vi, iniciando o capítulo 60, no versículo 1, ele diz assim: ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos esmagaste, tens estado indignado, restaura-nos. Nós vemos ali um povo humilhado pela derrota, um povo desmoralizado, vendo Deus indignado contra eles. No versículo 2 nós lemos: balançaste e fendeste a terra, repara suas fendas, pois ela treme. Eles estavam ali passando por momentos muito duros, muito difíceis, como se eles estivessem no meio de um terremoto. Eles estavam atordoados. Como diz o versículo 3, fizeste teu povo atravessar momentos difíceis, fizeste-nos beber o vinho que atordoa. O que ele está dizendo é que eles não somente estavam passando por momentos muito difíceis pela derrota, mas parecendo que eles estavam atordoados, eles não estavam entendendo toda aquela situação, toda aquela derrota. Os homens ali, dominados pelo temor, agora se veem derrotados e fugindo do inimigo. E quando inicia o versículo 4, ele diz: deste um estandarte. Deste um estandarte. E não somente no nosso reino, na nossa nação, e em todas as nações, em todos os estados, em todas as cidades, tem uma bandeira, tem um estandarte, mas no reino de Deus também tem um estandarte. A questão é: o que eu estou fazendo com esse estandarte? O versículo 4 começa dizendo: deste um estandarte. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem dado um estandarte ao seu povo. Eu estava pensando que é uma coisa interessante, que quando está chegando épocas de competições ou programas nacionais, nós vemos então lojas, camelôs, barracas, nós vemos ambulantes vendendo
bandeiras, né, de todos os tipos, é de time, é da cidade, é do estado, é da nação, mas eles estão vendendo. Mas aqui o que o texto está dizendo é que o Senhor deu. Esse estandarte, ele não é vendido, não é adquirido através de preço algum. A Bíblia diz que Deus deu, porque esse estandarte, ele não tem preço. Por não ter preço, é que o Senhor doa, assim como a salvação da minha alma, não há nenhum preço que eu possa pagar, ela é doada graciosamente através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz pelo meu pecado. Existem condecorações que não se compram, e as mais valiosas, condecoração por bravura, por ato de heroísmo, por destaque em alguma área, elas não são compradas, elas são doadas. Deus tem um estandarte no seu reino, e a Bíblia diz que Ele dá esse estandarte. Mas o texto continua dizendo, desce um estandarte para quem? Aos que te temem. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Deus é justo, Ele faz justiça. Jesus Cristo, ele nos ensinou que nós não dessemos pérola aos porcos, que não lançássemos pérola aos porcos. Aquilo que é precioso não devia ser jogado ao léu, mas sim com responsabilidade. Quando nós olhamos a parábola dos talentos, o Senhor Jesus contou que o Senhor deu 10 talentos para um, deu 5 talentos para outro e deu 1 talento para o outro. E o texto diz que ele deu nessa proporção de acordo com a capacidade de cada um. Aquele que o Senhor deu 1, ele deu 1 porque ele sabia que ele só tinha capacidade para gerar aquele 1, e nem aquele 1 ele conseguiu gerar. Mas aquele para quem ele deu 10, dobrou os 10, aquele que deu 5, dobrou os 5. Então Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele é justo, ele sabe o que ele dá, para quem ele dá. Nós falamos na última mensagem sobre a parábola do semeador, e eu falei e o texto sagrado diz lá em Mateus capítulo 13, que a 4ª semente caiu em terra boa, em terra fértil, e essa terra fértil gerou para 30, 60 e 100 por 1. Não diz que todos geraram 30, todos geraram 60, nem todos geraram 100. Diz que a semente que caiu numa terra boa, a terra boa do meu coração, do seu coração, Deus sabe o que vai germinar. Talvez no meu coração 30, no seu coração 60, no coração do Celso 100, só Deus sabe a proporção, porque Ele é justo, mas Ele dá esse estandarte, Ele dá aquilo que Ele dá àqueles que o temem. E eu voltando para o pensamento numa Olimpíada, né, alguém carregando, levando esse estandarte, o portador do estandarte, ele tem que ser alguém que se destacou, alguém que a nação ou os líderes entendem que é uma pessoa digna, como nós já tivemos o Oscar, né, o cestinha de ouro, carregando a bandeira na Olimpíada. Nós já vimos a Hortência também do basquete, já vimos o Aurélio Miguel do judô carregando esse estandarte, o Joaquim Cruz do atletismo,
também carregando, pessoas que fizeram por merecer o carregar esse estandarte. O texto sagrado diz que o Senhor deu, ou Ele dá esse estandarte àqueles que o temem. Aquele que Ele sabe que não vai ter nenhum problema, que aqueles que realmente o reverenciam, aqueles que realmente o seguem, aqueles que realmente o servem, Ele dá àqueles que o amam, que Ele sabe que não terão vergonha de carregar esse estandarte, que não terão vergonha, pelo contrário, entrarão com orgulho, terão orgulho de carregar esse nome, o nome de Jesus. Mas é interessante que nessa tradução, na tradução século 21, termina dizendo: fizeste-nos beber o vinho que atordoa, ou melhor, desculpe, para que possam fugir do ataque dos arcos, no versículo 4. Mas na revista corrigida, diz, para que o Senhor dá esse estandarte àqueles que o temem? Por quê? Para quê? Para que eles arvorem nas alturas esse estandarte. Para que eles não estejam fugindo, mas arvorando esse estandarte como vitoriosos. Quando nós olhamos João capítulo 3, versículos 19 a 21, Jesus está falando sobre aqueles que praticam as obras das trevas e aqueles que praticam a verdade. Ele diz: aqueles que praticam as obras das trevas, eles se escondem, eles não trazem, porque são feitas nas trevas as suas obras. Eles não querem que as pessoas vejam aquilo que eles fazem. Eles vivem escondidos para que ninguém saiba aquilo que eles estão fazendo ou vivendo. Mas Jesus, ao invés de dizer o contrário daqueles que praticam o mal, ele não diz que a verdade, o contrário daquele que pratica o mal é praticar o bem, mas diz aquele que pratica a verdade. Esses se chegam para a luz, para que as pessoas vejam as suas obras que são feitas em luz. Aqueles que vivem nas trevas, eles fazem nas escondidas, mas aqueles que praticam a verdade, eles estão colocando as suas obras à disposição para que todos possam ver. São esses que levantam o estandarte, são esses que não têm vergonha de carregar o nome do Senhor Jesus Cristo. São aqueles que onde estão vivenciando a palavra, compartilhando a palavra, não têm vergonha de dizer que um dia Jesus Cristo transformou as suas vidas, que um dia Jesus Cristo pagou o preço do seu pecado na cruz, e Ele está ali para viver, seguir e servir a esse Senhor. Eu estava pensando, porque a tradução diz, para arvorarem no alto. Agora, quem compra uma bandeira, ou quem carrega uma bandeira e a leva para ficar enrolada? Quem compra uma bandeira do seu time preferido e vai participar, então, no estádio e deixa essa bandeira enrolada? Possivelmente você esteja pensando, ninguém. Qualquer pessoa que compra uma bandeira, estou falando agora do seu time de preferência, do seu time de futebol, e vai no estádio com ela, o que ele quer fazer é arvorar essa bandeira, mostrar para todo mundo que ele torce para aquele time, que ele está torcendo, que está ali confiando no sucesso do seu time. O que Deus está dizendo é que a bandeira é para ser hasteada. A bandeira não é para ser enrolada, ela é para ser balançada. E de onde você estiver,
ela ser vista. É interessante quando nós passamos em Santos e vemos a bandeira lá em cima do morro, né? Aquela bandeira lá no alto, hasteada. Que bonito que é ver a bandeira. Todos que passam pela avenida da praia olham para o morro ali e conseguem enxergar aquela bandeira. Agora, por que, diz a tradução Revista Corrigida, arvorarem no alto? Por quê? Por causa da verdade. Não somente por causa da verdade, mas pela causa da verdade. Uma bandeira, como disse, é para ser estendida, para ser hasteada, para que todos possam ver a sua beleza, o seu balançar. Enquanto ela estiver enrolada, o que permanece é a mentira. É a vergonha de você levar esse nome, torcer para esse time, viver nessa cidade, enfim. A verdade precisa ser vista, precisa ser proclamada, precisa ser vivenciada, amada, repartida, compartilhada. Como diz Provérbios 23, 23, compra a verdade e não a vendas. Salomão, em sua sabedoria, eu gosto demais desse verso, porque ele diz, olhe, compre a verdade, adquira a verdade para você, pague o preço pela verdade, compre essa verdade, e não venda, não troque, não se desfaça dela por nada. Jesus Cristo, lá em João 14, 6, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. E ali na oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 17, ele declara, Pai, ele ora assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor deu um estandarte àqueles que o temem. A verdade do Evangelho, o nome de Jesus Cristo, é o estandarte que eu tenho que estar levantando, dia após dia. Ele realmente é o teu estandarte. O Senhor realmente é o teu Jeová Nissi. Você pode dizer, o Senhor é a minha bandeira, como disse Moisés lá no Êxodo, no capítulo 17, versículo 15, o Senhor é a minha bandeira. A verdade, Jesus Cristo, a palavra de Deus, é a bandeira que você tem carregado, hasteado, balançado para que todos vejam. A sua vida tem realmente demonstrado que a bandeira não está enrolada, que a bandeira está hasteada, ou você tem vergonha de hastear essa bandeira. O Salmo termina dizendo, versículo 11, dá-nos auxílio contra o adversário, pois o socorro humano é inútil. Faremos proezas com Deus, porque é Ele quem pisoteará os nossos inimigos. Apesar deles estarem se sentindo arruinados, envergonhados, humilhados pela derrota, eles tinham uma certeza que Deus havia dado um estandarte para eles e que em Deus eles fariam proezas e que Deus honraria o seu nome através da vida deles. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, que está participando conosco. Que o Espírito Santo continue a ministrar ao teu coração. É a minha oração. Vamos orar.
Pai querido, muito obrigado por mais este momento de culto, quando podemos estar refletindo em Tua palavra. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar realmente trabalhando em cada coração, tirando, ó Deus, da minha vida, da vida de cada servo Teu, qualquer sentimento que envergonhe o nome do Senhor Jesus, que sinta vergonha de se colocar como um servo fiel ao Senhor. Ó Pai, a Tua palavra diz que o Senhor deu esse estandarte, que o Teu reino possui esse estandarte. E eu quero, Senhor, hastear esse estandarte. Eu quero que as pessoas vejam na minha vida a verdade de Jesus Cristo, a verdade do Evangelho. Ó Pai, que essa verdade possa, que esse sentimento, que esse desejo de alma, de coração, possa permear a Tua igreja. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nós escolhemos um hino, o hino 456 do nosso cantor cristão, que fala justamente sobre isso, o estandarte desta igreja. Vamos cantar agora.